Ação. Tenhamos em mente que não somos o que os outros pensam e muitas vezes nem mesmo o que pensamos ser, mas somos verdadeiramente o que sentimos. Aliás, os sentimentos revelam nosso desempenho no passado, nossa atuação no presente e nossa potencialidade no futuro. Caramba, foi ótimo, não foi? A autoaceitação é um dos desafios que recebemos na vida. Ou vivemos como pessoas libertas do jugo alheio, ou aceitamos ser manipulados e viver afastados ou separados daquilo que sentimos e pensamos. Quando aceitamos a nós mesmos, eliminamos as amarras de doentia dependência que nos vinculam aos outros, cujos costumes, crenças e valores não são os nossos. E reconhecemos que podemos viver e nos relacionar respeitando o modo de ser deles, da mesma forma que devemos respeitar a nossa individualidade e liberdade de pensamento sem nenhum receio de discriminação ou isolamento. Uma das maiores preocupações de certas pessoas é o que os outros poderão pensar a respeito delas. Fixam seu estado de ânimo na volubilidade das atitudes alheias, nas opiniões ou pontos de vista instáveis da coletividade. O valor e a importância que essas criaturas atribuem a si próprias oscilam de conformidade com o juízo mutável e vacilante das massas, visto que elas se estruturam sobre um padrão de personalidade ciclotímico, caracterizado por períodos de alegria exagerada e hiperatividade, intercalado com outros de depressão, angústia e inércia. Quanto mais nos preocuparmos com a impressão que causamos aos outros, menos descobriremos quem realmente somos. A propósito, o ardor do empenho que fazemos para ser valorizados é proporcional à desvalorização que sentimos por nós. O que as pessoas pensam de nós é um problema delas. Não podemos nos ver tal como os outros nos veem. Por isso, nos levará a viver alienados, ignorando os fatos psicológicos ou sentimentos e emoções que nos fazem agir perante a vida de acordo com nossos impulsos internos. Querer parecer impecável diante dos outros é tarefa desgastante e desnecessária, por mais que nos consumamos energeticamente no esforço de agradá-los. Nunca faremos o suficiente para que eles nos vejam melhores ou piores do que realmente somos. A esfera intelectual explica aquilo que sentimos. Todavia, ela pode racionalizar os sentimentos, criar álibis e disfarces que nos afastem de nossa verdade interior. Tenhamos em mente que não somos o que os outros pensam, e muitas vezes nem mesmo o que pensamos ser, mas somos verdadeiramente o que sentimos. Aliás, os sentimentos revelam nosso desempenho no passado, nossa atuação no presente e nossa potencialidade no futuro. Os bons dicionaristas definem reputação como conceito que goza uma pessoa em seu grupo social. Reputar, do latim reputare, significa computar, contar, achar, julgar, considerar, ou mesmo avaliar e ter em conta o bom nome de alguém, ou julgar pessoas como certas ou erradas. Devemos dar mais importância e atenção à nossa consciência do que à nossa reputação. A consciência está ligada à soberania da vida superior, enquanto a reputação é condicionada ao caráter instável
e temperamento vacilante dos seres humanos. Milhões de criaturas creem em coisas bem diferentes, porque ensinamentos diversos lhes foram transmitidos quando crianças. Coisas dessemelhantes foram ensinadas a crianças budistas, cristãs, shintoístas, muçulmanas e hinduístas. Se essas mesmas crianças forem chinesas, francesas, indianas, russas ou vietnamitas, cada uma crescerá com a firme convicção racial e religiosa de que estão certas e as outras erradas. Ainda entre as mesmas religiões, há pontos de vistas divergentes sobre os tratados teológicos ou doutrinários. Portanto, há dissensões. A reputação está vinculada à moral social, às regras, valores, raça, tradição e costumes de uma era, época ou povo, enquanto a consciência está interligada às eternas e naturais de todos os tempos, às leis eternas e naturais de todos os tempos. Quando as pessoas nos disserem alguma coisa sobre algo ou alguém, devemos pensar de nós para nós mesmos. Será isso verdade para quem? Que tipo de prova existe? Há elementos mais claros e específicos para estimar este fato? Qual a base referencial que devo adotar para fazer essa avaliação? Será que as pessoas envolvidas creem apenas por força da religião, tradição, autoritarismo ou revelação mística? Há elementos mais objetivos para apreciar essa atitude? O espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa, pois, na verdade, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Cada individualidade traz consigo experiência única e particular na área sexual e, portanto, estrutura psicológica também específica, com particularidades masculinas e femininas. Em determinadas situações evolutivas, encarnamos como homem, em outras, como mulher. Em vista disso, a alma atravessa imensos estágios de aprendizagem e desenvolvimento na noite dos tempos, constituindo em sua intimidade o fenômeno da bissexualidade. Dessa maneira, homens e mulheres nada mais são do que espíritos imortais, usando temporariamente uma vestimenta masculina ou feminina. Ao julgarmos algo ou alguém, quase sempre emitimos pareceres ilusórios, não fundamentados em bases, razões e motivos sólidos. Pronunciamos uma sentença prematura de condenação ou de absolvição, sem conhecimento prévio de tudo que vem ocorrendo na intimidade humana. Não nos damos conta de que um julgamento arbitrário é o declínio do entendimento, da empatia, da complacência e da aceitação para com a nossa diversidade existencial, bem como para a das outras pessoas. O julgamento é o naufrágio da compreensão. Ao alternarmos a nossa visão efêmera para uma visão de eternidade, mudamos a concepção de mundo cartesiano e simplista que vivemos, alterando assim as conclusões equivocadas a respeito das pessoas e da vida. O normal, o anormal, o moral, o imoral, o natural e o não natural são relativos, mesmo quando se trata da configuração ou da aparência externa da matéria. Jesus de Nazaré, numa atitude incomum em seu tempo, demonstrava apreço e respeito aos excluídos e discriminados, oferecendo igual atenção às diferenças de classe e sexuais, aos ladrões, às prostitutas, aos adúlteros, aos cobradores de impostos. Não fazia acepção ou escolha em favor de pessoa por sua classe social, título, sexo, nacionalidade. O mestre deixou claro que, para Deus, não havia eleitos. O reino dos céus
Era uma conquista comum a todos aqueles que cultivassem o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Essa convicção é que levou Paulo de Tarso a afirmar aos cristãos da igreja da Galácia: Deus não faz acepção de pessoas. Questão 201. O espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Gálatas 2:6. Que linda para fechar, né? Aceitação. Muito forte, né? Traz muita clareza nesse texto. Me veio o Rômulo falando da esmalha. Você pensou, Rômulo? Sim. Aceitação. O Rômulo, você já falou de esmalha. É interessante que essa semana, não sei se vocês já ouviram, o Emicida falando do amor, em princípio, no disco dele do Esmalha. Engraçado isso. Esmalha, E quem é ele Esmalha, gente? Eu é não um vim para essa aula. poema. A Esmalha está em outro livro, a história da Esmalha. É muito interessante. Que a gente está lendo Os Mensageiros, que a gente está lendo na terça-feira, amanhã. Certo. Esmalha é tem um um espírito muito poema. nobre. Tem um poema também do... Sim. Sim. Esmalha é que, no aquela que caso, procura o amor. Quer dizer Sim. isso, aparece. A quem Fuga procura Ai, o que amor. amor. lindo. Sim. Ela Pensei que ele aceita, era né? alguma parente de Ismael. Deve ser, né? Deve ser, por aí. É bonito, né? Porque Ismael é o feminino de Ismael. A aceitação, eu acho que é muita maturidade, né? Eu estava conversando outro dia com minha mãe, já com 92 anos, e se bem fraquinha e bem dependente. Aí eu conversando com ela, ela falou assim, meu filho, no fim a gente vai aprendendo a exercer a aceitação. Você tem que aceitar. Aceitar suas limitações, né? Aceitar que você tem que usar fralda. De repente é um filho seu trocando uma fralda, né? A gente tem que ter uma diferença entre aceitação e acomodação. Não é acomodar, não é deixar as coisas serem que é assim, pronto. Não. A gente está aqui para um aprimoramento, né? Então, mas a aceitação é aceitar o outro, mas poder conversar com o outro como amigo e como amor e acolher a dor do outro, né? E buscar que todos sejam melhores, podem ter dias melhores, condições melhores, né? Saúdes melhores. Então, uma pessoa está doente, aceitar primeiro o ensinamento, toda doença traz um ensinamento, né? Mas buscar a cura. Buscar a cura. Eu, por exemplo, vivo uma situação às vezes difícil lá no meu trabalho que eu sinto que eu não sou aceita. E eu acho que esse texto fala assim, independente de você se aceitar, né? Desses julgamentos, tudo, né? A gente trazer essa aceitação própria, assim, de saber que esses julgamentos, eles não são tão verdadeiros assim, eles não são tão reais assim, que existe algo maior, né? É uma história de um monge numa vila que ele a história é assim, que a menina engravidou. E aí ela, com medo de contar para o pai, ela fala que foi o monge. Mas o monge tão querido, tão, né, perfeito ali, maravilhoso. E aí o pai vai lá e briga com esse monge e fala, quando essa criança nascer, você que vai tomar conta dela. Aí ele fala, tá bom. Aí a criança nasce, entrega a criança para o monge vai criando, a criança vai
ali tendo as coisas, e ele passa a cuidar. E aí a filha vendo aquilo, né, a mãe da criança vendo aquilo, se arrepende e vai lá e fala para o pai: pai, eu menti, porque eu estava com medo que você, né, você fosse falar e a criança não é dele não, foi outra pessoa e tal. Aí o pai vai lá e fala: desculpa, né, vou levar a criança de volta e tal, e ele fala: tá bom. Aí leva a criança. Então, assim, essa história tão, assim, marcante para mim, ela sempre me vem à cabeça. Aceitação, né, é isso, né. Alguém começa a leitura aqui, o do monge, vamos tentar juntar tudo aqui. Primeiro, a aceitação é ter consciência de nós mesmos, né? Então, a gente vive em sociedade, né? A gente tem que respeitar os outros, mas a gente tem que se autorrespeitar. Por isso, amar o próximo como a ti mesmo. E esse nome da aceitação é tão interessante que o monge foi super criticado para a cidade. E ele vivia de caridade, da caridade das pessoas. Aí pararam de ajudar o monge e crucificaram o monge, né? Como é que você fez isso, né? Pegou uma menina, fez um filho na menina e agora? E tudo ele aceitou. Em silêncio. E aí eu me lembrei também do Yogananda, né? Daquela mensagem que eu já até compartilhei, que nada tire, mantenha-se na paz inabalável. E isso fala da gente. O que acontece fora, né? Se eu me encontro nessa paz inabalável, né, se eu consigo me manter, e aí ele fala que isso só é conseguido através da meditação. Essa busca externa de entender de isso, de aquilo, de pensar o que o outro está pensando de você e tal, se você se mantém com esse pensamento, né, nessa meditação aí, nessa paz, nesse trabalho diário que a gente faz, né, de irradiação de amor, é isso. Paz interior. Uma coisa que surgiu para mim nesse texto, que eu me questionei, quando ele fala do julgamento, né, a questão de reputação e julgamento. A gente tem dois lados. E aí eu não sei, assim, às vezes você consegue olhar os de fora da família, os de fora, as pessoas de fora, com mais entendendo, vamos dizer assim, não, talvez você não tenha tanta convivência, mas aí você consegue compreender melhor, é porque ele está nervoso, ou então você consegue relevar mais. E às vezes os da família você exige mais. Você quer que eles sejam perfeitos, você julga cada atitude, cada comportamento, porque você quer que aquelas pessoas que você ama sejam perfeitas. E às vezes também tem o contrário, né? Tem pessoas que deixam aquelas pessoas que amam fazer qualquer coisa e julga demais os de fora. De qualquer forma, as duas situações são né? Não são, vamos dizer assim, as ideais. Mas às vezes eu me pego mais, cobrando aquelas pessoas que eu amo mais. Assim, eu consigo compreender mais os de fora e os que estão próximos a mim, eu não consigo ter essa coisa, eu julgo mais. Eu acho que eles têm que ser mais perfeitos. E é uma luta, né? Porque você tem que deixar cada um deles ser o que eles são, sem a gente querer tanto, né? E também passa por isso, né? Talvez da reputação. Os meus são bons, vamos dizer assim, eu não sei. Eu comecei a me questionar sobre isso. O Silvio ia falar, Silvio? A Glaucia levantou a mão, ela pode falar mas primeiro. eu acho que antes você já estava querendo falar? Não, exatamente esse ponto que a Diva levantou é o que mais me chamou a atenção no texto, que eu acho que todo o texto ele construiu num contraponto do julgamento, do pré-julgamento que a gente faz. E uma frase que tem aqui no meio, né, que está até parada nela, né, o julgamento é o naufrágio da compreensão. Eu acho que a falta de aceitação que a gente tem essa dificuldade é justamente porque a gente
julga demais. A gente quer dar valores que a gente não compreende, que a gente não entende. E a gente julga, e cai exatamente nisso que a Diva falou. Para os teus você quer perfeição, para os outros você já não exige tanta perfeição. E a gente não aceita que tudo isso faz parte de um processo gradual. Tudo. Ontem a gente estava falando, né, do afobado, do não afobado, do cara que se atropela, do cara que não se atropela. A gente estava falando, né, que tudo faz parte de um processo que vai chegando ao equilíbrio. E a aceitação faz muito parte disso. A dificuldade, eu vejo a grande dificuldade que todos nós temos em aceitar as coisas, das simples às mais complexas, é uma falta de compreensão que a gente tem de que tudo segue o seu ritmo. Tudo vai se realizar dentro de uma programação. Embora a gente não tenha a menor ideia de qual é, de como essa programação vai se desenvolver, segue uma programação. Só que a gente quer resolver rápido, ou quer achar que a coisa tem que se resolver do jeito que a gente acha que entende. Na verdade, a gente não entende nada. E vai nisso. Então, a gente não aceita as coisas que acontecem na nossa vida, na vida de quem é próximo. Às vezes não aceita até nas pessoas que não são nem tão ligadas a gente, porque simplesmente a gente não tem a menor compreensão, entendimento do que realmente está acontecendo. Eu acho que, para mim, o grande ponto desse texto é isso. Se a gente parar de querer julgar e querer ter a nossa versão dos fatos e das coisas, a gente aceita com mais facilidade. Gláucia? Oi, apenas para contribuir que, nossa, Diva, eu precisava muito escutar isso que você falou, precisava demais. Eu acho que essa manhã, como não tem coincidências nem por acaso, né, assim, complementando com Silvia aí, gente, é a conclusão que eu estou tirando, assim, tem uns 2, 3 dias, e estou tentando aprender que a gente não deve querer mudar as pessoas, não deve querer que as pessoas façam o que você quer, ou sejam o que você imagina. E isso para mim está muito forte. Hoje de manhã vocês me pegaram de jeito, viu? Muito bom estar com vocês. Nossa, estou amando isso. Andréia, amor da minha vida. Eu pensei isso de manhã, eu falei, que dia que é, quando na vida da gente a gente pensou que todos os dias de manhã a gente ia encontrar essas pessoas mais queridas. A Gláucia, minha amiga de anos e anos, minha irmã, e tantos outros aqui. Muito bom. Eu agradeci por isso de manhã. Falei, que presente a gente poder se encontrar todos os dias de manhã. Saber que estamos aqui é muito bom. Isso já é um presente aí de almas. Mas